os irmãos, amigos que estão aí acessando agora a TV O Evangelho pelo www.tvoevangelho.com e nós aqui nos estúdios da TV O Evangelho em Betim. Eu sou o apóstolo Edson Emanuel e dessa vez conseguimos fechar o time aqui de novo. Está de volta o pastor Éden Arriel, né, nosso parceiro que faltou aí umas três segundas-feiras, né, deixando aqui uma lacuna profunda, vazia, e hoje está aqui disposto a debater conosco. A última proposta que eu lembro do pastor Epifânio com relação ao Éden Arriel era colocar ele aqui no meio e a gente fazer nele assim uma esmerilhada, né, mas não deu tempo da gente combinar antes dele saber, então ele já está ficando esperto aqui. Pastor Éden, a paz do Senhor, boa tarde, shalom. Shalom, shalom a todos os internautas, né? Quero mandar um abraço especial hoje para o pastor Wellington, que nos assiste ali no bairro Petrovale, aonde eu estive ontem pregando naquela igreja, muito abençoada por sinal. Quero mandar um abraço para o Zé Maria, pai do Wagner, né? E não poderia esquecer jamais de mandar aquele abraço para minha querida... Não, deixa eu falar. Estela! Amém? E essa questão de 3 semanas ficou por conta do apóstolo. 3 segundas-feiras, né? Aqui, não, estou aqui cuidando da Estela, estou tendo que fazer a comida. Tudo pronto. Estela já sai de casa, deixa tudo pronto. Amém. Seja bem-vindo de volta. Amém. Espero que permaneça mais. E esperamos também que o programa possa atingir, né, aquelas pessoas e que possa abrir o nosso entendimento também, uma vez que vocês vão estar podendo participar conosco, né, mais uma vez, né, que na última semana que eu participei, que saltei essa semana agora, nós recebemos lá da Argélia, né? Verdade. Recebemos lá dos Estados Unidos e muitos irmãos daqui de Betim. Hoje está com o Gilmer, ele está nos Estados Unidos, também enviei uma mensagem para ele, deve estar nos assistindo. E você que atendeu aí a nossa chamada junto ao WhatsApp, né? Se você quiser, dentro do contexto, mandar alguma mensagem, é só mandar aqui no meu WhatsApp mesmo. O nosso assistente ali, o nosso rapaz da mesa, na verdade ele viaja, tem hora que a gente tem que despertar porque parece que ele quer entrar no debate, né? E, já notou? Tem hora que ele viaja, tem que mandar alguém sacudindo ali para ele acordar, mas tá bom. Esses dias, né, no penúltimo programa, ele mais o Geraldo quase. Faltou botar lugares para ele aqui. Verdade. Pastor Epifânio tá viajando? Estava viajando não, né? Estava viajando. Eu aproveitei o feriado e fui lá na Vida fazenda. boa, hein? Vida boa. Fez aquele bolo lá de fubá, né? De munho? Rapaz, você sabe que a Vanilda ficou especialista em fazer mesmo? bolo. Ela fez? Eu passei a bola. Passei a vez para a Vanilda. Um grande abraço, um beijo à minha esposa amada, Vanilda. Que, onde é que eu olho? Ali? Olha aqui, ó. Ali, tá. Vanilda ficou especialista na roça, para cozinhar no fogão de lenha, fazer bolo, agora ficou a especialidade dela. Agora a gente já pode ir lá que não tem bem-te-vi no forno. Não, já desentupiu o chaminé. A última vez que nós estamos na fazenda, a fumaça invadiu assim a casa, né? E a minha esposa, eu nasci na roça, ela também nasceu lá em Raul Soares. Mas já perdeu a prática, né? Perdeu a prática, aí a fumaça veio, né? Aí ele depois descobriu, era um bem-te-vi que tinha entrado na chaminé e morrido lá, e tampando a fumaça. O chaminé. E aí, pastor Epifânio? Graças a Deus, tudo bem. Uma boa tarde aos amigos internautas, a todos os irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus, a toda a nossa querida Betim, um grande abraço ao povo de Deus dessa cidade. As chuvas de misericórdias caiam sobre Betim, principalmente sobre o campo da violência e saúde. Quero mandar um abraço para a Malu, lá em São Paulo. Pindamonhangaba, não é Pindamonhangaba, eu vou lembrar. Tá? Itaquaquecetuba, muito bem, lembrou. Você sabe? Conheço tudo ali. Itaquaquecetuba, que também precisa da misericórdia de Deus, que é uma cidadezinha violenta, né? É verdade. É muito próximo de São Paulo, né? Muito próximo. É difícil achar no Brasil uma cidade que não estejam com alto índice de violência, né? Está muito triste essa questão. Eu creio que as políticas sociais e as políticas que envolvem a população estão falhas e há um aumento profundo da violência e há também essa questão que a gente vê afetando setores e mais setores e acaba que isso gera
esse desconforto, porque se a pessoa não tem uma fonte de renda, não tem uma escola, não tem uma série de situações, ela acaba indo para a violência, né? Eu sei, apóstolo, que não é a proposta de hoje para o debate, mas vou fazer esse comentário aqui, é apenas um comentário. Se nós vivemos atribuindo a questão da violência às atitudes políticas, a políticas de segurança, etc. tal, nós vamos acabar caindo no erro da omissão do papel da igreja. Sim. Tanta violência. Mas está dentro do nosso tema. E volto a dizer que é difícil achar no nosso país uma cidade que não esteja com um nível de violência superior ao desejado. Pastor Éden, antes de se ausentar, ele queria discutir se o crente poderia ter arma, que é dentro desse contexto de tantas coisas. Vai ser votado agora para o dia 24 de agosto. O crente é o que tem que andar armado aqui, a arma do crente. A Bíblia. Vai ser votado armado aqui, com grosso calibre. Mas não é de sua fábrica de 38, acabou agora. A questão não é essa. A questão que eu estou falando, porque agora, dia 24, no Congresso, vai ser votado a questão o armamento, né? Vai facilitar. Novamente? Não é. Eles põem umas colocações que é para enganar o povo. Porque, na verdade, nós estamos vivendo uma guerra civil, não é? Na qual só um lado está armado. Isso é verdade. Essa é a grande verdade. Então, o cara que assaltou sua filha, ele assaltou sua filha, sabe por quê? Porque ele já foi sabendo que ela não tinha como se defender. Não é? Então, quer dizer, eu quero colocar isso, não porque eu não quero nem deixar a minha opinião, se sou a favor ou contra. Eu nem preciso. Mas, pastor Éden, o senhor não concorda que toda forma de violência contra a integridade física, moral e social do cidadão não é uma ação demoníaca? É ou não é, apóstolo? De uma forma bem ampla, é. Quero mandar um abraço para o pastor Éder, que está recluso, vai sair agora domingo da reclusão lá. Acabou de postar aqui, está conosco, está nos assistindo. Está recluso em Deus, né? Não é nenhuma carceragem, não, né? Perdão, pastor Éder. Recluso é em assim Deus. Que faz. Deixa eu acabar. Ele está falando de violência aqui, pastor Éder. Recluso em Deus. Não vou pensar, o pastor está lá no Ceresp, não é isso ele não. Está gente. recluso na sala do gabinete pastoral, Glória em jejum a Deus. de 21 dias, acho que é 21 dias ou 40 dias. Água e pão. Perdão, pastor. Oh, bom exemplo. Que bom que ele me salvou aqui. Bom exemplo para nós todos, hein? Isso. Acho que a igreja está precisando orar, se armar na oração. Deixe-me aproveitar aqui então e puxar o tema que envolve isso. O telefone está ligado para você poder ligar, o do pastor Epifânio, do pastor Éder. Então a gente vai fazendo aqui uma contrapartida. Quando você ouvir alguém atender, você não... Então vamos lá. O que acontece? Nós queremos trabalhar hoje, dentro de todo esse contexto, dá para a gente trabalhar esse contexto, embora você havia feito a proposta para ser especificamente. Mas dá para a gente começar aqui uma palazinha sobre isso. A igreja e a secularização da igreja. A questão que envolve um monte de coisa. No programa Debate, nós podemos trabalhar essa questão de que rumo tem sido dado à igreja. Então, secularizou? Como é que a igreja tem sido? Qual é o papel? Porque é isso que o pastor está atendendo alguém ali, mas é o que ele diz. De repente a questão é a seguinte: muita coisa do que está acontecendo parte por uma mudança radical do princípio, tá? Do evangelho, daqueles que são as pérolas, os segredos, a visão, a função do evangelho. E quando o evangelho é desviado na sua raiz, nós começamos a encontrar a secularização dele e aquilo que hoje é muito divulgado de uma forma assim muito ampla, que é o iluminismo. O que é o iluminismo? É trazer luz em campos. Deixa eu falar aqui. .tvoevangelho.com. O iluminismo diz o seguinte: ele vai trazer uma capacitação maior na sua mente, vai iluminar a sua mente com conhecimento, para você ter uma condição de exercer a sua vida cristã, o evangelho, etc. Eu tenho esse CD aí. Eu estive falando sobre iluminismo, vocês dois podiam puxar para mim agora, sobre essa questão do iluminismo,
Não quero tratar o iluminismo na sua essência como palavra. Eu quero tratar a causa e efeito desse tipo de comportamento no nosso meio. Primeiro, se a igreja está secularizando, você tem que perguntar por quê. E quais são os pontos positivos e os pontos negativos na secularização da igreja? Porque quando você fala em igreja, você tem que pensar pelo menos em duas vias. Igreja como corpo e igreja como instituição. Na questão contábil, se institui um CNPJ, se cria um estatuto, se faz uma diretoria, etc. Isso aí é a igreja denominacional. A igreja que é corpo de Cristo, ela não está presa a placas, embora ela precisa da placa, porque é onde ela congrega, onde ela busca, onde ela aprende, etc. Mas vem secularizando a igreja. E a secularização da igreja traz algum benefício, aparentemente algum benefício, mas ela traz também a perda de essências. Por quê? Porque determinados ganhos a níveis sociais não significa ganhos a níveis espirituais. Então, vai se tirando a espiritualidade das pessoas. Aí sim é louvável você falar de um pastor Éder, o Éder que está há não sei quantos dias na sua sala, recluso, em jejum e oração e busca para que Deus possa estar mais presente no seu dia a dia. Ou seja, ele está buscando a parte espiritual. Mas a igreja do nosso século, ela vai deixar um legado muito difícil, porque eu enquadro a igreja do século 21 no livro de Apocalipse capítulo 3, a chamada igreja de Laodiceia. Só para a gente poder pegar e dar sequência nisso. Lá o povo de Ceia, fim, o povo do fim. E o que diz a igreja, o Senhor para a igreja do fim? A igreja de Laodiceia, que ela não é morna, ela não é fria nem quente, ela é morna. Ela não é fria nem quente, ela é morna. E se ela é morna, o Senhor vai vomitá-la. Aí fala assim, por que ela é morna? Porque ela diz que tem tudo. Porque ela diz que tem tudo, que possui tudo. Aí o Senhor fala lá, você não tem nada, você precisa comprar colírio para os teus olhos para enxergar a vergonha da tua nudez, né? Ela acha que ela é poderosa no sentido, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Aí fala assim, você tem que comprar uma veste limpa, uma veste branca, né? Você tem que comprar a palavra pura. Então a igreja está secularizando, e a secularização pode trazer algum benefício, sim, mas pode trazer muito mais a perda espiritual. Aí, pastor Epifânio, pastor Éder, onde eu preciso que a gente debata hoje? Dentro disso que nós estamos acabando de falar. A igreja tem que estar envolvida nesses assuntos da política, os assuntos sociais, ou a igreja tem que estar dentro de uma redoma dizendo, aqui ó, eu só olho para Jesus e tal. Esse é o começo. O que pode significar a secularização da igreja nesse contexto? E o que pode significar a inércia, né? Ou a paralisação da igreja junto a tudo isso que é uma sociedade. Hoje, o iluminismo é justamente o conhecimento, né? Principalmente das ciências sociais, da política social, e esse iluminismo está dentro da igreja. Quando você fala, a gente dá alguns exemplos, né? De quando algumas igrejas, eu já participei de uma igreja por muitos anos, que a questão de uma manifestação demoníaca era tratada como alguém passou mal e que dava uma água e segurava, está nervoso, era uma crise de estresse, e ninguém tinha autoridade, poder espiritual para expulsar aquele demônio. Tempos depois vem o meu chamado, a minha formação, e aquele mesmo tipo de situação eu colho no meu ministério, das mesmas pessoas que até então passavam mal dentro da igreja e manifestavam a entidade, nós amarrávamos, expulsávamos e aquela pessoa ficava liberta. Aí a questão, a igreja secularizada tem o seu papel, o que é positivo e o que é negativo. Começa por aí. A igreja deve, igual nós começamos aqui, esquentou o tema no início, a igreja deve participar, porque quando nós falamos assim, o pastor Éden fala, mas o bandido desarmou o cidadão. Sim. Será que a pessoa entra na sua casa armada, te mata ou mata alguém, rouba, estupra, e você não pode fazer nada, por quê? Porque o Estado diz que o cidadão não pode andar armado. Sim, aí vem o princípio, fé e secularização. A palavra está contigo. Bom, eu tenho pelo menos 3 pensamentos bem definidos quanto
a igreja no mundo atual? Primeiro, a igreja, ela precisa ser posicionada, assumir posição. Tipo, ser uma igreja viva, não uma igreja conformada, ser a igreja dos apóstolos. Sim. Ser uma igreja que não toma forma, é a igreja, uma igreja autêntica. Tu assumir a sua posição de noiva de Cristo, de a verdadeira expressão do que é o Evangelho, a difusão e a propagação do Evangelho, a anunciadora do Evangelho. Essa é a tomada de posição da igreja, assumir a posição para não ficar na inércia, não ficar sem o que fazer. A igreja tem o que fazer, pregar o Evangelho, assumir a missão que Jesus deu à igreja, em meu nome, anunciar o Evangelho a toda criatura, é para curar os enfermos, é para expulsar os demônios, sim, Jesus falou que é para expelir os demônios, anunciar o reino de Deus que é chegado. Essa é a atitude, uma das posições que a igreja tem que tomar, ser igreja, ser corpo de Cristo vivo aqui na terra, não uma igreja morta, acomodada e conformada com o mundo. O mundo, disse Jesus, jaz no maligno. Então, nessa primeira leitura que eu faço de igreja, se ela for uma igreja conformada com o mundo, ela vai cair na inércia, vai ficar uma igreja paralítica, uma igreja deficiente no seu corpo físico e espiritual, vai ficar paralítica sem cumprir a sua missão. Segundo ponto, a igreja, ela tem que ser, no primeiro ponto, tomar uma posição, ter uma igreja assumida. Identidade. De igreja. Exato. Assumida a posição. Ser uma igreja atuante, né, para mostrar que está viva, atuar em quais segmentos, tudo que lhe é pertinente, tudo que diz respeito à igreja, tanto no sentido espiritual, quanto no sentido físico, no que diz respeito ao cidadão. Nós não estamos tratando dentro da igreja com máquinas, com robôs, nós estamos tratando com pessoas. Como pessoas nós tratamos do lado espiritual, primeiramente, né, para libertar os cativos. Jesus falou que foi o Espírito do Senhor me ungiu, está sobre mim, para apregoar o ano aceitável do Senhor, trazer libertação aos cativos. E a igreja continua essa missão de Jesus. O irmão Cid, ele diz assim, duas coisas aqui. Eu tenho arma, mas é pela profissão. Tá? Aí policial. Ele é um policial. Há necessidade da participação da igreja para esclarecer a prioridade de não aceitar os fatos que, ora, deteriora a sociedade. Mas também é importante a igreja não se deixar envolver pelo secularismo. Pastor Éder. Peraí, deixa eu concluir. Você não concluiu, não, perdão. Você não vai lá pro Éder nem concluir? Lembra que ele é? Eu vou jogar a bomba aqui, passar, bater no seu peito, você bater de canhota com o Éder e Ariel. Então tá combinado. Tá combinado. Vai lá. Ele tinha que estar no meio do debate. Mas vamos lá. Hoje eu poupei. Vamos lá. Então a igreja... O Atlético dele perdeu pro Corinthians. Ih, rapaz, vocês estão... Eu não quero nem te falar não, porque você viu a manchete do Super Vai hoje? Corinthians. Misericórdia. Misericórdia, não. Volta aqui. Ele tá triste. Deixa eu concluir. Ajuda ele, Jesus. Vai afogando as mágoas né, no copo d'água aí. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa estar posicionada, ela precisa ser atuante e terceiro ponto para eu concluir aqui, ser uma igreja combatente. Pronto. Chegou. Posicionada, atuante e combatente. Esses são os 3 pontos que eu quero focar hoje. Para ser uma igreja viva, para ser um corpo vivo, posicionado, assumir a sua posição. Quem que é a igreja? É a noiva do Cordeiro, é a senhora eleita, Pedro fala que é a nação santa, o sacerdócio real. Então, essa posição, nós não podemos abrir mão dela. Ser uma igreja atuante, tanto na área espiritual, na área física, na área social, ter trabalhos sociais, sim. A igreja tem que ter, você vai ler o livro de Tiago, você vai ver o apóstolo Tiago falando. Não adianta ser só espiritual e não fazer a parte social, não. Aí a fé sem as obras é morta. Então a igreja tem que ser uma igreja atuante. Agora,
a igreja tem que ser combatente, e depois da fala do Éder eu vou falar o porquê da igreja combatente. Deixa eu pegar aqui, o pastor Éder acabou de mandar uma mensagem seguinte, e essa está dentro do contexto. O maior perigo do iluminismo, no meu ponto de vista, é o racionalismo. Descartes, ou ao ser o pai do iluminismo, Descartes, também lançou as bases do racionalismo. Daí a famosa, peraí que aqui saiu do ar, a famosa frase, penso, logo existo. E por esse caminho não ocorreria o secularismo e a secularização da igreja. Olha bem, pastor Éder, muito bom aqui. Uma questão que eu preciso que você coloque aqui, porque é muito fácil, eu gosto da posição dele e gosto da posição do Sidney. O secularismo e o iluminismo é um perigo. Agora, por outro lado, nós temos o perigo do analfabetismo teológico. Me perdoe, pastor Epifânio, grande fração de erros teológicos está na falta de conhecimento. Então, como temperar essa questão do iluminismo, como temperar o secularismo e como sair... lembra recentemente, foi palco da mídia aí, um pastor que disse, que leu lá, pega a mulher do teu irmão e adultera, né? Aí você tá pensando que isso aí também é um perigo constante. Então como que pode temperar tudo isso? Pastor Éder, pastor Epifânio jogou a bomba, ela é sua, bateu só em mim aqui, resvalou. Na verdade, eu vejo de uma certa forma, assim, eu não sei se popularizou, não é? Como o termo que você está usando, secularizou a igreja, né? E já vamos cair naquela situação que hoje você não tem pastor nenhum, ele não está tendo condições de manter o seu rebanho. Por causa de quê? Sim. Porque se você vê, o pastor que falou que é um policial, que ele tem a arma, né? Por causa da profissão dele, mas eu quero dizer que tem uma denominação que eu não sei qual é agora, que eu não posso afirmar com certeza, ela não aceitaria ele como membro da igreja lá. Eu não conheço por ele ser. Mas ele é um policial. Mas a igreja não aceita. Então... A igreja não aceita, ela não aceita. O policial perguntou para João Batista e nós como é que vamos fazer? E ele deve saber qual igreja é, que eu até peço a ele que ele... Nem entra nesse mérito não, mas a questão para mim é... Então, o que acontece? Como contrabalancear isso, pastor Ed? Olha só, como contrabalancear? Eu coloquei 3 coisas muito sérias, o pastor Epifânio já está ali, ó, está 1000 por hora. Como você colocar numa balança o peso de... Então você queria... O analfabetismo teológico em contrapartida do iluminismo, que é o conhecimento de uma teologia dentro das ciências sociais, tá? Porque a teologia de seminário, aprovada pelo MEC, etc., a maioria delas tem ciências sociais. Sim, só que eu veja bem... Aí o camarada deixa de expulsar uma entidade, ou deixa de fazer uma libertação, deixa de orar por cura, porque as ciências sociais vai dizer que aquela enfermidade é fruto de uma vida desregrada, que é fruto disso e aquilo outro, que não deixa de ser. Certo. E como você vai temperar esse tipo de situação inicial, mas é o que eu estou querendo falar. Eu estou querendo dizer, né, para os internautas, responder você, eu quero responder num palavreado que todos vão entender. Não é? Veja bem o que acontece. Hoje, você disse agora há pouco em off de uma determinada pessoa que saiu. Não vou só falar. Porque não gostou de certa atitude que viu. Sim, foi ao culto. Não precisa nem explicar. Para ouvir os louvores não eram o louvor que ela disse que ela gostava, saiu do culto. Então, veja bem, aí você fica naquela situação. Eu quero falar mais da parte secular, né? Eu quero até deixar um pouco do iluminismo para falar mais no final. Por quê? Veja bem, o cara chega na sua igreja hoje, ele quer trazer, ele já chega e fala assim, eu posso trazer um grupo de hip hop ou funk? Isso vai funcionar. Isso. Exatamente. Aí o que ele faz? Exatamente, aí que eu estou falando para você. Então o que acontece? Pela devida, a opção que ele tem em outras igrejas, porque se você não aceitar, outro vai aceitar. Aí é a secularização. Você está entendendo? Aí, então nós não temos um parâmetro
para que a gente possa determinar e que você vai determinar na sua igreja, Você não estava, pastor Epifânio vai determinar na igreja dele. Na segunda passada, e nós falamos justamente isso. É o arraial na festa junina de São João, de São Olha Pedro, para você ver. Então, quer dizer, dá-se o nome de Arraial Santo, ou Arraial não sei o que lá. Mas festa na roça? Ah, vou fazer a festa na roça. Aí eu vou trazer a canjica, o quentão sem álcool, sem nada. Faça a festa na roça, mas fora das datas de comemoração e dentro de um propósito. Mas não, vocês querem aproveitar a data. Anarriê. Aí que está o problema. Não é? É isso que nós estamos querendo definir. Pega ele aqui. Agora, quando você fala. Agora, quando eu concordo com o pastor. Aí você olha a cobra, vai que é, né? Vai que é verdade. Esses dias minha irmã pegou uma cobra dentro de um posto de saúde, em plena cidade. Então, eu concordo com o pastor Epifânio, que a igreja tem que ser isso, combatente, tudo. Agora eu pergunto para mim. Eu poderia perguntar para mim. Será que isso não é uma utopia? Aí, pastor Epifânio. Vamos responder, vamos debater aqui. A igreja... Agora devolveu a bola pegando fogo. Primeiro, então tá, para não deixa eu ler o Eric aqui. Deixa eu dizer que é utopia. É princípio de Deus isso aí, é princípio. Jesus deixou isso já. Vai lá, você quer falar? Ou... Não, Eric, você continua. Apóstolo, muitas igrejas no Brasil têm assumido um comportamento contrário às Escrituras. A palavra diz que devemos ser luz e fazer a diferença. O que atrai o ímpio é a luz de Jesus, que resplandece através de nós. Mas algumas igrejas têm se comportado como o mundo, para tentar atrair os que estão no mundo e acabam invertendo valores bíblicos. Esse é o grande problema. Okay. É a bola que ele jogou para você? É. Parabéns, pastor. Eric. Eric, parabéns. É isso aí. A igreja tem que não pode inverter os papéis da igreja, não. A igreja tem que estar posicionada, atuante e combatente. Vou falar primeiro de uma igreja posicionada. Abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2. Olha só o que é uma igreja posicionada. Efésios capítulo 2, do 1 ao 7. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades no ar. Isso é como a gente era antes. O ser humano, o homem sem Deus, o homem sem Cristo. O homem conhece a Cristo para quê? Para ser igreja, para se tornar corpo de Cristo. Não é parte do corpo de Cristo, não. Esse papai, eu faço parte do corpo. Está por fora, rapaz. Você não faz parte, não. Você é ou não é o corpo de Cristo. Assuma a posição. É isso, apóstolo Edson. Tem muita gente aí falando, eu faço parte de qual igreja você é? Você pergunta para o crente hoje, ô irmão, você sumiu da igreja, que está? Eu estou indo lá, eu estou indo ali, eu estou indo em tal lugar. Cuidado com esse negócio de eu estou indo, se você não se submete à autoridade do pastor na sua igreja, se você não toma uma posição, não é uma igreja posicionada, eu estou indo, não está firmado, não está comprometido em lugar nenhum, cuidado, você não está indo para o inferno. Cuidado com esse negócio. Assume uma posição. Antes nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, conforme o curso desse mundo, conforme o príncipe desse mundo. A secularização, olha aqui o pastor Éder que diz. Pastor Edson, concordo contigo no que diz respeito ao analfabetismo teológico de muitos pastores, pois são esses pastores, né, estão conduzindo a igreja para a secularização. Daí é que vimos hoje igrejas para todos os tipos de gosto. Uma igreja secularizada acaba cedendo a forças de cultura local, como exemplo, festas juninas. O que é uma festa? Que é uma festa a necromancia. Porque o apóstolo Paulo fala que atrás dessas imagens tem demônio. Ele nem fala da imagem, ele fala das entidades que está por trás. Aqui, ó, o Sidney volta a dizer, o problema é que a igreja começa a aceitar o secularismo fora do contexto bíblico, simplesmente para ter membros e continuar a perder e continua perdendo a essência. Deve haver um posicionamento sério e eficaz. Como você disse aí agora, se estávamos mortos nessa situação, quem nos resgatou dessa morte? Não foi a obra de Cristo na cruz, mas foi a ação da igreja e tem que continuar sendo a ação da igreja. A igreja dos apóstolos, a igreja instituída nos apóstolos. Eu quero lembrar a você aqui
que quando da morte de Jesus, houve um desânimo total no que ainda nem era a igreja. Houve um desânimo, uma dispersão geral. Pedro falou, vou pescar, vou fazer o quê? Ele morreu, eu vou pescar. E foi pescar. Está nervoso? Não, tá nervoso? ilusionismo, ilusionismo. Pescar. Ele foi pescar, porque não tinha mais, na concepção de Pedro, abre a sua Bíblia aí, mantenha o livro de Efésios aberto, não concluí Efésios ainda não, hein? Não concluí uma igreja posicionada ainda não, ok? Nós vamos falar da igreja posicionada, qual é a posição da igreja nos dias atuais. Mas eu quero ir com você lá no Evangelho de João, já no final do Evangelho de João, capítulo 21, capítulo 21 do Evangelho de João, né? Foi quando Jesus se manifesta a Pedro, Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, verso 3, disse-lhe então Simão Pedro, eu vou pescar. Vou pescar por quê? Ah, o mestre morreu, não tem nada para fazer mesmo, né? Evangelho de João, capítulo 21, versículo 3. Evangelho de João, capítulo 21, verso 3. Isso aí, como você vê, você imagina, Pedro, João, eles estavam diante do Senhor, eles participaram frente a frente com ele. E quando a coisa antes da morte. Antes da morte, sim, mas quando a coisa pegou, eles não tiveram estrutura em dizer, segurar, né? Nós vamos continuar porque é a obra que ele nos encarregou. Pelo contrário, a maioria das pessoas, eu tenho escutado pastores, como eu conversei com um pastor hoje, que é muito mais fácil ele arrumar um emprego de 2, 3 mil reais do que ficar suportando a opressão e a pressão dentro de uma igreja secularizada. Aí estão pendurando a chuteira, ou vai pro tudo ou nada, como está indo o pastor Éder aí, ó, jejum de pão e água, ou então vai procurar emprego, bater na porta de emprego no sentido assim, peraí, eu não tenho estrutura para suportar o crente secularizado. Ó, e tem uma notícia para te dar, não vai melhorar não. A coisa vai piorar. Se você quer ser pastor, é isso aí. O exemplo é o pastor Éder. Volta lá no seu do Efésios, não, deixa eu concluir João aqui. Não concluiu João, não? A igreja... Ele está nervoso. A igreja naqueles dias estava bom, está diferente não. Você quer ser um pastor autêntico, viver da lã do seu rebanho, do leite do seu rebanho, vai fazer o que o pastor Éder está fazendo. Esse é um exemplo para todos nós. Entrar em oração mesmo, jejum e Bíblia. Igreja sem palavra, igreja sem conhecimento da palavra, é uma igreja morta, sem estar posicionada, é uma igreja desanimada, é uma igreja desistida. É o que estava acontecendo com os apóstolos. Ainda nem eram apóstolos, os discípulos. Morreu Jesus, vou pescar, vou fazer o quê? O mestre morreu, vou fazer o quê lá em Cafarnaum, vou fazer o que na Galileia, né? Porque esqueceram das promessas, esqueceram da ordem, esqueceram do ide, esqueceram de tudo, e estava ali frustrado porque Jesus tinha morrido e até então não tinha aparecido por ele. Mas Jesus aparece para eles e faz logo um milagre, lança a rede à direita do barco, lá está o peixe. Aí é que eles despertam, aí é que a igreja agora em Cristo ressuscitado é uma igreja também viva, uma igreja avivada, uma igreja ressuscitada. Então a posição da igreja é a que Paulo fala aos Efésios no capítulo 2. Antes era um povo morto, o homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. Verso 3 de Efésios capítulo 2. Entre eles, todos nós também, todos nós. Eu nasci no Evangelho, mas já fez as suas bobagens pelo mundo aí. Então, todos nós. Você está falando de mim? Nasci no Evangelho e mas já fez essas bobagens. O pastor Éder manda dizer não que é um justo, 21 dias só na água. Eu errei acrescentando o pão. O pão vai para minha conta. Então, mas o pão que se alimentou nos 21 dias é o pão da vida. É a palavra. Então, entre eles, ou entre esses que estavam mortos e estavam debaixo do domínio de Satanás, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza. Aqui, até você. Estou te ouvindo. Até tu, Simão. Até tu. Por natureza. Eu achei que eu, sendo filho de pastor, eu já estava salvo. Não tem esse papo, não. Todos nós. Por natureza,
Tem essa coisa, não é assim, berço evangélico, por natureza, até nós estávamos debaixo dessa condenação, né? Até nós, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, tem um mas glorioso aqui, mas Deus, não é mais não, é mas, peraí, tem um porém, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Ele, para que pela graça fôssemos salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, para quê? Para quê? Aí é que eu chamo o posicionamento da igreja, para nos fazer assentar, aonde, apóstolo Edson? Você pensa, nas regiões celestiais em Cristo. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, hoje, nos dias de hoje, a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Concluo agora a posição que a igreja deve tomar. Olha só, igreja, povo de Deus, Salmo 89, verso 15. Feliz é o povo, feliz é a igreja, feliz é o rebanho que aprendeu a aclamar ao Deus vivo e que anda na luz da sua presença. Toma posição, crente. Ele veio de Volta Redonda. Não. Estava viajando, vem não. Para lá, mas foi puxa pra aqui, roça. puxa a câmera para mim, aqui. Ele está nervoso, mas está falando certo. O que eu quero entender aqui, agora, certíssimo, como nós sacerdotes, aí eu quero falar, eu não posso falar em nome de todos os sacerdotes, mesmo sendo apóstolo, eu tenho que falar em nome daquilo que eu creio e em nome daqueles que de certa forma estão conosco nisso aí. Como nós agora, eu, você, os pastores que estão nos assistindo, o pastor Éder que está 21 dias na água, como nós sacerdotes vamos conviver com essa massa secularizada, porque agora eu não quero falar só do sacerdote não, é uma pessoa que sai do culto, porque o louvor não lhe agrada, ela não sabe o que ela foi fazer ali, porque eu vou ao culto adorar o meu Deus, eu não vou para ser adorado, eu vou ministrar o meu Deus, eu não vou para ser ministrado, porque o culto é de adoração. Moral da história, como nós vamos conviver? Como é que você vai conviver com essa goteira? Pastor Éder, pastores que estão nos assistindo aí, como você está convivendo com essa goteira no telhado? Sabe por quê? É o seguinte recado que a secularização e o iluminismo nos manda. Ou você se adequa, ou você toma forma, como você diz aí, ou você coloca a forma... Uma posição. Ou você entra na nossa jogada, você seculariza, ou você traz o iluminismo, ou você não vai ter uma igreja consistente. Consistente no seguinte, daquilo que é o Ibope hoje. O que é a igreja para as pessoas hoje? É quantidade de pessoas. O que é a igreja para o mundo hoje? É se você está bombando, né? Se você está fazendo aqueles negócios, aquilo que você comentou. Traz o atabaque para dentro da igreja, traz a macumba para dentro da igreja, traz o sal grosso. O sal grosso. Sério. Não, aqui, eu participei de uma igreja uma vez que teve, o padre fez a missa junto com o culto do pastor. Ah, mas peraí, mas isso não pode. Isso não pode? Bom, eu acho que o padre tem que fazer a missa dele e o pastor, o culto dele. Entendeu? Então, tem certas coisas que secularizou por causa do iluminismo. Então, como conviver com isso, pastor Éder? Porque até agora você só jogou a bola para o pastor Epifânio. Não, sim, você claro. puxa a responsabilidade para você. Na verdade, você tem que... Eu vejo como sacerdote, né, e o sacerdote, ele tem que conversar com a pessoa, chamar ela à razão, e mostrar para ela que aquilo ali não vai combinar com aquilo que a igreja ministra, com aquilo que a igreja... Ele tem que entrar e sair sem contaminar, seria isso? Não, ele pode até ficar. Eu tenho um caso na minha igreja que o cara chegou com hip hop e permaneceu, só que ele abandonou, ele entendeu. E os que continuaram e foram para outras igrejas, eles estão desviados. Mas tem gente ouvindo agora que vai dar o seguinte grito: ah, então o hip hop é do diabo? Não, a questão não é essa. Não sei, mas aí a secularização... ela vem em cima disso. Nós sabemos que a música é algo... ela afeta, né, você... até a música, até que nós que somos cristãos, de vez em quando você escuta uma música... Você está gaguejando por causa do cara do hip hop? Não, de vez em quando você escuta uma música... as três coisas que o professor falou. Verdade.
E deixa eu não corta minha linha de raciocínio. Aí você pega, ouve aquilo, e daí a pouco, se você bobear, você está cantarolando aquilo também. Então, porque a música tem um poder de influência muito grande. Aqui. Não é? O Elvis Presley, eu acho assim, eu acho interessante. Deixa eu falar. Mas eu tô tentando. Deixa eu falar, Você quer fazer alinhamento? Troca de óleo? Olha para você ver uma Eu tô coisa. tentando deixar você falar, você não fala. Não, ouve, assim, olha, o Elvis, você falou uma coisa interessante nas conversas suas no Amigo do Evangelho, no Zap Zap, Também não, da queda de Satanás, melhorou bastante com relação. Né? Eu também não acredito muito nisso. É verdade. Então, quer dizer, porque eu acho que é uma opção. Deus te deu a opção desde o princípio. Ou você escolhe o bem ou você escolhe o mal. Certo. Certo? Elvis Presley era um grande cantor, não tenha dúvida disso. Instrumentista, perfeito, artista. Ele teve a opção, ele escolheu. Ou ele era crente, o pai era crente, a mãe era crente, tudo era crente. Só que ele teve a opção. Ou eu escolho fazer a música secular, ou eu escolho... Eu com 42 anos, se eu não me engano. Escolheu o mal, né? Então, essa é a pena que você tem das suas escolhas. É a penalidade que você leva pela definição das suas escolhas. Igual nós temos um cantor, que eu não quero citar nome também, que está tendo dificuldade agora até para Mas ele vai cair remanejar por causa da língua do povo. Alguém deveria abençoar esse cara aí. Não é? Remanejar. Então, quer dizer, a questão é essa. Então, é melhor você trazer a pessoa, conversar com a pessoa, mostrar para ela, certo? Porque às vezes até é difícil isso, não é? Porque não vai combinar uma coisa com outra. Mas, Epifânio, como conviver com uma igreja secularizada que está mostrando força na ação das ciências sociais com o evangelho? Porque eu já lembro que eu disse isso aqui uma vez. É aquele ditado: a carruagem passa e os cães ladram. Mas chega num ponto que você não sabe se você é carruagem ou se você é o cão. Agora porque você tem que latir, falar sempre. Me dá uma solução, deixa eu só botar um pouco de pimenta nesse negócio, porque na verdade também, a questão da igreja, né? Quando o Epifânio fala isso, eu concordo com ele, não tenho dúvida, né? Se tornou um osso, né? E esse osso ninguém quer largar, né? Ele agora apelou. Vai lá, Epifânio, tá contigo a bola, você tá aqui, anota aí, se vira. Como que nós vamos conviver com essas coisas? Nós, por exemplo, eu acho que nós, de certa forma, somos iluminados, mas não somos contaminados pela secularização e pela questão do iluminismo. Mas, de certa forma, também, nós nos deixamos contaminar. Entende? Então, essa é a questão que a gente tem que passar a pensar aqui. Peraí, será que nós também não estamos errados nisso? Porque está lá um pastor 21 dias na base de água buscando o Senhor. Aí está o outro lá, não, tem isso não, vamos fazer festa, chama show, vamos fazer arraiar, vamos fazer aquilo, traz o sal que resolve o problema, entende? Quando você pensa nisso, como nós vamos conviver com essa goteira aí? Olha, a igreja, não é errado a igreja se adaptar ou se adequar à atualidade, desde que ela não fuja do seu papel principal, que afirma que quer ser uma igreja posicionada, atuante e combatente. Porém, para ser uma igreja posicionada, atuante e combatente, não significa que ela tem que ser uma igreja retrógrada, ela tem que ser uma igreja desatualizada, muito pelo intento de que a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, a palavra de Deus é sempre atual, né? E não justifica a gente querer tolir a ação de uma igreja no universo globalizado, totalmente atualizado. A igreja continua sendo a igreja. Agora, se o pastor lá adota essa ou aquela prática, o problema dele com Deus, vai se acertar com Deus lá. Se a discussão é o que atrai povo, atrai multidão, isso aí cada um vai dar conta de si lá na frente. Agora, o que precisa o internauta... Alguém falou tão bem de mim aqui que eu ri. O internauta ficar bem esclarecido quanto à palavra, né? É que a igreja, ela tem que manter o seu papel principal, que é salvação, é libertação dos cativos, é anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Né? Agora, para discutir que forma anunciar, de que maneira anunciar o evangelho, é para atrair multidões,
Se você for ver o exemplo de Ruth e Noemi, quando a sogra fala para a nora, você vai encontrar com Boaz, não é? Você vai encontrar com Boaz. Olha aqui, né? Lava-te, unge-te, para encontrar com ele. Não vai encontrar com qualquer pessoa. A igreja não pode, a igreja que eu falo, o povo que está vindo... te dizer que a igreja nunca poderá perder sua essência. Exatamente. Eu vejo, olha o que ele disse, eu vejo que o secularismo nesse tempo tem se tornado uma ferramenta nas mãos de Satanás para fazer-se cumprir pelo menos duas coisas, os que estão na Escritura. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, nos últimos dias o amor vai esfriar. Eu vou aproveitar essa palavra aí, quem mandou? Pastor Éder. Pastor Éder mandou muito bem, muito feliz. O pastor Edson está ligando, mas é bom ele mandar mensagem. A participação, o pastor Edson manda mensagem. A participação do pastor Éder aí é muito importante, porque forte, né? Jesus falou que tem cego guiando cego. Isso aí que o povo de Deus muito bem colocado. Tomar cuidado porque não é festinhas, não é oba-oba que vai te levar para encontrar com o Senhor Jesus, não. Lava-te, pouca gente vai entender aquilo. A igreja é lavada aonde, apóstolo Edson? No sangue do Cordeiro, na cruz. É lavada na palavra. Na palavra. Olha aqui, pensa bem comigo aqui. Lava-te na palavra. A questão também, essa questão, ela pinga na ovelha. Por quê? Como a ovelha que tem assim, que está chegando para ser instruída, como que ela vai identificar qual pastor que realmente tem uma palavra bíblica? Porque o camarada fala aqui, ó, leva esse baú da felicidade para sua casa, aqui, leva essa rosa aqui, porque o mal da sua casa vai sair nessa rosa. Como é que a ovelha, que é a ovelha, porque a ovelha é discípula, alguém que está aprendendo, como é que ela vai nessa inexperiência teológica, inexperiência bíblica, saber se defender e saber que um sal grosso é mais obra de macumbaria do que obra de Bíblia? Aonde é que Jesus falou para os discípulos que eles estavam errando? E não conhecer as Escrituras, examinar as Escrituras. Exatamente. Jesus foi taxativo em falar que o erro do ser humano, está vendo aí você, meu irmão? Se o demônio está afligindo a sua casa, eu vou te falar aqui, você pode ir contra ele. Você, em nome de Jesus, com a vida lavada pela palavra, remida pelo sangue do Cordeiro, na unção de Deus, se você dobrar o seu joelho e buscar a unção do Todo-Poderoso, virá sobre a tua vida para você ter autoridade. Agora, Jesus apontou o erro. E o erro está exatamente em não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Você conhece o disse-me-disse. O fulano disse que é assim. Proselitismo, repete. Você, eu assisti o debate, o pastor Epifânio disse que não acredita em mim não. Vai ler a Bíblia, camarada. Vai ler a palavra de Deus, não acredita em mim não. Vai ler a Bíblia, eu estou só te dando a dica. Vai ler, eu falo isso lá no altar da minha igreja. Não acredita em mim não. Leia as Escrituras. Errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5,39, Jesus fala: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, a igreja secularizada, não tem problema nenhum atualizar as coisas não, porém, não fuja do seu papel principal, que é ser uma igreja posicionada. Gálatas, olha só o que Paulo escreve aos Gálatas. Abre aí a palavra comigo, vem na minha mente aqui agora. A carta de Paulo você busca aí, olha aqui, aos Gálatas. Jesus orando pelos discípulos. Eles não são do mundo. João 17,16. Apesar da igreja ter sido colocada no mundo, ela não faz parte do mundo na sua natureza, porque a natureza é espiritual. Pedro, em sua primeira carta, insiste com os irmãos quanto ao fato de que eles eram estrangeiros e peregrinos no mundo. O dicionário define peregrino como alguém que está nesta vida para passar para a eterna. Paulo, na sua carta aos Filipenses, diz: mas a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador. Preguei isso ontem, pastor, o Senhor Jesus Cristo. Quando falamos de secularização da igreja,
Estamos nos referindo ao processo gradual de apego e amor às coisas terrenas, positivo, pastor, ao mesmo tempo em que ela desvaloriza as coisas espirituais. Pode ir para Gálatas. Essas coisas vão acabar, vai ficar aqui. Olha, a duração da nossa vida é 80 anos. Se o pastor Éden, com toda essa força, vai chegar nos 90. Edson Emanuel, com toda essa... Eu com todo esse vermelhão aí, que vou ver se eu chego nos 85, mas vai acabar esse trem aqui. Nós esperamos a nossa pátria celestial. E Paulo escreve aos Gálatas no capítulo 5, olha o que ele fala. Gálatas, abre aí a sua Bíblia, ô internauta, ô meu irmão, ô pastor, abre a sua Bíblia para você lembrar o que Paulo fala, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 1. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Livres. Agora eu te pergunto, uma igreja secularizada está se envolvendo em tanta coisa e daqui a pouco tem crente fazendo mandinga para o meu amor voltar. Tem crente fazendo feitiçaria para o meu amor voltar. Para com isso, meu irmão. Jesus te libertou. Tem um curso de amor também, que é muito curso de amor. Mas tem uma igreja que só falta colocar o turbante. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Se secularizar a igreja é voltar para debaixo do jugo da escravidão? Pode! Aquela história do papagaio que eu contei aqui semana passada. Contou a história do papagaio. O papagaio só aprendeu a falar, não faz mal, não tem problema, não tem importância. Se nós formos viver disso aí, não faz mal, não tem problema. A família amanheceu na madrugada, assustado, o papagaio gritando, não faz mal, não tem problema, não tem importância. Correram lá para ver o que é, tinha uma raposa comendo papagaio e ele gritando, não faz mal, não tem problema, não tem importância. Faz mal sim, tem problema sim, tem importância sim, existe o inferno sim, existe o céu sim, onde a nossa pátria está nos esperando, mas para estar lá precisa estar livre, com as vestes lavadas no sangue do Cordeiro, com a sua vida lavada, sua alma lavada pela palavra, entendimento da palavra de Deus. Seculariza, mas aqui não perde o foco, não perca a essência. O pastor Éder falou muito bem, não perca a essência de Cristo que está em você. Olha só, dentro desse conjunto do que estamos debatendo, estamos discutindo sobre Ainda vou falar da igreja atuante e da combatente. A secularização da igreja é um caso tão sério. Pastor Éder mandou mensagem. Pastor Éder, os pastores, quando olham as suas igrejas pequenas, diminutas, e olham para as igrejas secularizadas, eles se sentem seduzidos a secularizar. Como você, como sacerdote, qual seria o conselho a se dar para os pastores que estão sendo atraídos, seduzidos por esse modelo de igreja de secularização? Por que eu coloco isso? Porque o pastor olha o que está pegando, o que está bombando, e ele quer aquilo. Como você vê isso? Eu quero que você fale da questão, um posicionamento para os pastores e o sentimento que você tem disso. Eu posso falar até de cadeira porque a minha igreja é pequena. Mas continua pequena. Tanto entre quatro paredes como em número de pessoas. Não é? E eu vejo da seguinte forma. Aquilo que nós falamos sempre, né? O ter passou a ser mais valioso do que o ser. Não é? Não adianta eu ser pastor. O pastor está ali, olha, fazendo o propósito dele lá de 21 dias de água. Vai chegar um outro e vai falar para ele: você está fazendo uma grande economia, né? De comida na sua casa. Ajudando a Copasa. Ajudando a Copasa. Pastor Éder, você viu essa aí? Não, é verdade. A secularização vai dizer isso. Vai dizer isso. Ele é ecologicamente correto. Ecologicamente correto. Faz mais, aumenta mais 21 dias. Você está entendendo? Pastor Éder, eu quero falar para o senhor uma coisa. O senhor está aí nos assistindo, e no outro programa o senhor já estava nos assistindo. Quando o senhor fala do analfabetismo, eu em parte, eu concordo com o senhor. Em parte. Porque nós temos que ver o lado desse analfabetismo. Não é? Pastor Éder, né? É o pastor Éder que eu estou falando. Então, mas está falando aqui que nunca se pregou tantos bens materiais como se prega nos dias atuais. Então, eu quero dizer para o senhor... Essa é a mensagem da igreja hoje. Há 10 anos atrás,
o apóstolo, o pastor Epifânio eu não o conhecia ainda, e nós já discutimos uma maneira de se fazer pastor. Você não sabia que ele era nervoso assim, não? Vermelhão? Não, parece que ele incorporou alguém. Eu acabei de receber a mensagem que eu ganhei. Eu acabei de receber a mensagem do irmão que chegou do Espírito Santo. Apóstolo, trouxe camarão para você. Eu olhei para ele aqui assim, falei, eu já vi a cor dele. Então, sabe, pastor Éder, há 10 anos nós discutimos essa situação. O sujeito sobe para o monte, irmão Joaquim, e desce. Apóstolo Joaquim. Não, apóstolo não, pastor. Pastor Joaquim. Não tem um que desceu apóstolo. Então, deixa eu defender minha classe aqui, né? O pastor Éder, sobe irmão e desce pastor. Esse é o grande problema. E muitas das vezes, sem conhecimento de nada. Porque eu não quero dizer que eu sou dono da verdade, não quero dizer que eu conheço. Ele tá rindo aqui, ó. Mandou um kkk para você aqui, o pastor Éder. Então, o que eu vejo é isso. Então o sujeito sobe, já vou abrir uma igreja, ele, quando pega aqui, nas coisas aqui, que tem... No seminário, pastor, o irmão diz assim, está escrito, não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. Aí eu falei, mas onde é que você aprendeu isso? Aí ele falou, não, a gente estuda no seminário, mas onde está escrito? Aí eu falei, o máximo que eu posso interpretar para você é que quando o passarinho cai, ele trava a patinha na folha e a folha vai junto. Mas que está escrito que caiu uma folha... como o cair do homem, o levantar de Deus. Por aí então afora. A gente vê que há um proselitismo. E um também. Proselitismo conceitual dentro do secularismo. Um proselitismo de repetição. Um proselitismo que não muda a chapa, não muda. Você vai na igreja secularizada, ela prega a mesmíssima coisa dia após dia, anos após ano. Você vai para os testemunhos, é aquele negócio assim, eu tinha um carro, agora tenho 2, eu tinha uma empresa, tenho 5, É aqui, a igreja primitiva era o contrário, eu tinha 2 carros, eu vendi um, eu não tinha carro lá, mas só significando, eu tinha 2 herdades, vendi uma, eu tinha 3, não sei o que lá, vendi 2, e agora não, inverteu, reverteu. Eu acho que ter as coisas é muito bom. E nada é proibido. Não, é muito bom você ter o melhor da terra, mas quando o melhor da terra é seu alvo, você não está com o seu alvo no céu, no melhor do céu, cidadão do céu. O Eric mandou aqui uma frase, se você é do céu, você não está preso na terra. Então, é aí que está. Não é? Pastor, eu nem digo isso aí de ser do céu. Deixa eu voltar para o pastor Epifânio aqui, porque o pastor Epifânio disse que tem que fechar um negócio ali. O Cid me manda dizer o seguinte, não cai uma folha de uma árvore se o passarinho não agir. A falta de leitura, estudo e aplicação na vida social da Bíblia causa esses equívocos. Vai lá. A ignorância... Enquanto chegou o outono... O significado da palavra ignorância é escuridão, é trevas. Ignorância é falta do conhecimento de Deus, é trevas espirituais. Sim, isso que o senhor falou. Não, eu sou a favor, o pastor tem que estudar mesmo, fazer teologia, fazer bacharel, desde que ele não perca a essência espiritual, para que a letra não venha matar. Com certeza. Aqui. Matar. Como não perder a essência? Exatamente. Eu costumo dizer, pastor Epifânio, que a unção sem conhecimento, ela nada é. E o conhecimento sem unção também nada é. Não, tem que ter os dois. Eu não sou porque o conhecimento você pode ver. Eu tenho cuidado aqui para ver se eu consigo continuar tampando a careca, ver se manter o trabalho. Mas eu fico vendo aí, o camarada faz um curso de teologia, ele mete o anelzão no dedo, fica todo, amém, Deus te abençoe pelo seu anel. Mas aqui, meu chapa, sem a unção do Espírito, não vai. Sem uma coisa chamada humildade, aí que eu entro na igreja atuante. A primeira característica de uma igreja atuante é a humildade. A igreja posicionada é a igreja que sabe em quem ela está, aonde ela está, quem a resgatou, o que ela é de fato. Essa é uma igreja posicionada. Uma igreja atuante, para ser uma igreja atuante, precisa ter o dom dos dons. Na minha interpretação, na minha maneira de pensar, o dom dos dons é a humildade. Aqui o Éder está dizendo, temos vivido um evangelho das facilidades, um evangelho sem cruz. O conteúdo da pregação da maioria dos pastores é o mesmo, que infelizmente se encontra na boca dos gurus
de autoajuda, muito bem lembrado. Existem cursos para você ter uma boa oratória pastoral. Não se fala mais de Jesus, verdades eternas como santificação, consagração, foram abolidas, tendo visto que o bem-estar do homem. Hoje apresenta-se aos homens um Deus que tudo faz e nada pede. E aí é um Deus, interrompe aí. Esse Deus aí é o Deus efêmero. Submisso. É o Deus que vai acabar. Esse Deus que estão te apresentando vai acabar quando você se acabar. Porque você vai se acabar. Porque essa autoajuda, ela é temporária, ela é efêmera, ela é passageira. Agora, o Evangelho, as boas novas, são virtudes, é vida eterna. Vida eterna. Por isso que eu coloco aqui, dentro disso que o pastor Éder está frisando aí, a igreja posicionada, ela vai dar sequência a uma igreja atuante. Você sabe quem você é, você assumiu a posição, agora atua. Atua de que maneira? Primeiro, na humildade. Olha só o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não siga o exemplo do nosso Senhor, que não é Salvador, Edson Emanuel, pastor Epifânio, Éder Ariel. Nós não somos Senhor e nem Salvador de ninguém. Siga o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não somos coronéis do Evangelho. Não somos pecadores. Somos glória a Deus, sujeitos às falhas, mas está aqui a verdade é essa. Olha o que diz Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45. Olha só um exemplo de igreja atuante. Para ser atuante é isso aqui, ó. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa é a primeira característica de uma igreja atuante: servir, ser uma igreja servidora, ser o reflexo do seu Senhor. Cristo veio para servir e não para ser servido, e dar a sua vida em resgate de muitos. Há uma estatística, pastor Epifânio, há uma estatística que a maioria dos nossos jovens hoje, principalmente pela facilidade das faculdades, de se entrar na faculdade. Antigamente, quando alguém passava em faculdade, tinha que soltar foguete, hoje tem que ajoelhar e falar misericórdia, né? A maioria dos jovens cristãos, tidos como convertidos, que vão para a faculdade, saem dela desviados. Por quê? Porque vão aprender filosofia, vão aprender ciências sociais e não tem estrutura. Aí é que a letra mata. Aí sim. Aí a letra mata. Se não tiver base, se não tiver alicerce. Você sabe, ontem eu estava falando, você não gosta não, aí agora nós vamos debater. Você não gosta, eu amo escola bíblica dominical. Não gosto. É modelo americano e não me serve. Eu amo. Não me serve. Eu amo. Eu vou falar para você, aonde eu aprendi mais, não foi tanto no curso de teologia, mas onde eu aprendi mais na minha vida, onde eu tenho aprendido mais, é num local, num ambiente chamado Escola Bíblica Dominical. Aí eu louvo a Assembleia de Deus, que é pioneira nesse assunto. Agora o Edson vai ligar. Um abraço ao pastor Edson, um abraço ao pastor Edson, ao pastor Roberto Rodrigues, aos assembleanos. Pastor Edson Rabelo está contaminando o pastor Epifânio. Ele já está usando a gravata acima do umbigo. A Assembleia de Deus é pioneira e é vencedora, mantém ela ali. O nosso cameraman ali, ele não sabe se ele derrete, se ele acompanha nossas loucuras. Escola Bíblica Dominical. Ô crente, você quer ser crente de verdade? Vai para a Escola Bíblica Dominical. Tinha até aquele corinho: quem não vem a essa escola, com certeza está doente. Nunca ouvi, muda de coro. Tem um corinho lindo da Escola Bíblica Dominical. Tanto tempo que você nem lembra mais também. Escola Bíblica Dominical, lugar de aprender a palavra de Deus. Estudo bíblico. Aí quando o menino... Estudo da palavra. Aí ensina no menino no caminho. Não é o caminho. Tem uma diferença muito grande isso aí, né? Pai, mãe, crente, cristão, servo de Deus, vai para a escola dominical com o seu filho. Não é ensinar o caminho. Ensinar no caminho quer dizer você ir com ele. Eu fui criado indo para a escola bíblica dominical. Criei os meus filhos indo para a escola bíblica dominical. Estou vendo os meus netos na escola bíblica dominical. Por quê? Quando chegaram na faculdade, não se deturparam, não se contaminaram, aprenderam sim filosofia, aprenderam tudo que tinha que aprender na faculdade, porém sem
desarraigar dos princípios primordiais da palavra de Deus. Muito bem. Eu quero mandar um abraço aqui para o pastor Eduardo Gonzalez. O pastor Eduardo escreveu um livro, Por que Israel incomoda tanta gente. Eu tenho. Vai aí o meu abraço. Você tem o DVD. Agora ele escreveu um livro. Quer aprender sobre Israel? E Israel incomoda, a igreja incomoda o mundo inteiro. Por que Israel incomoda tanto ao mundo? Né? Eu tenho. Um abraço, pastor Eduardo. Eu tenho DVD, eu tenho o livro. Você tem o DVD. Ele agora escreveu o livro, vai vir em Betim lançar o livro. Vamos abrir um espaço no Recomendo, muito bom. Muito bom. Agora aqui, nosso tempo está começando a chegar ao fim. Agora, né? Falta a igreja combatente. A igreja posicionada sabe quem ela é, o preço que foi resgatada, quem a resgatou, aonde ela está. A igreja atuante, ela é humilde. Tem a característica do seu Senhor. Ela veio para servir, atua na humildade. Agora vem a igreja combatente. Vai lá, vamos lá. Não, pastor Éden Ariel, pastor você. Antes de eu falar da igreja combatente. Eu creio que a igreja combatente, ela tem que possuir o soldado combatente. O exército, a né? Igreja, para se falar de exército, pastor Éden, eu acho um pouco complicado. Por quê? Porque nós somos desuniformes. Mas nós não podemos ficar... Betim tem quantas igrejas, mais ou menos? 2.000? Mais de 2.000 igrejas. 2.000 e poucas igrejas. Aproveita o debate e desce o pau, rapaz. Fala, pastor, você está aí com as suas coisinhas. Não vou na reunião, não vou na... Para com isso, vem. Vamos ser um nessa cidade. Não vai, o pastor Epifânio está falando, daqui a pouco mistura as coisas. Não, aqui, vem. Vamos ser um grande exército. Respeitar cada um com as suas primícias, com as suas maneiras de cultuar o Senhor. Mas aqui, a igreja precisa ser uma. Precisa ser o corpo. Pronto. E não os corpos de Cristo espalhados nessa cidade, não. A questão começa por aí. Esse é o grande problema, né? Então pode continuar. Não, eu estou falando, quando eu falo a gente formar um exército, né, para que combata isso aí, e nessa unificação. O Compeb vê agora, nessa nova geração, né, nossa nova diretoria, para isso. Para que nós sejamos fortes, né? Para que como o pastor possa compreender. Está vindo aí a faculdade, não é isso, pastor Epifânio? A Uninter traz vários cursos seculares e o curso de bacharel em teologia. É uma parceria com o Compeb. Mas não é iluminismo, não. Não é iluminismo, não. É evangelho. Dentro dos parâmetros bíblicos. Dentro dos parâmetros, a Uninter é uma faculdade séria. O preço, duvido, desafio você a procurar um preço. Foi um convênio que fizemos com o Compeb para pastores credenciados do Compeb. Agora no segundo semestre nós vamos refazer as filiações dos pastores, né? Vai ter uma taxinha lá para você pagar, porque o Compeb tem custo e não depende do poder público. E está fazendo parcerias. Estamos fazendo parcerias, né? Isso tem custo. Então, pastor, você quer atualizar a sua filiação no Compeb? Nos procure. O meu telefone é 9263-5099, é o TIM. O Vivo, 9263-5099, TIM. O Vivo, 9947-3889, é o Vivo. 9947-3889. O Compeb, no segundo semestre agora, vai reorganizar as filiações para que o pastor filiado tenha acesso aos convênios que estamos estabelecendo na cidade. Estamos estabelecendo o convênio com a Uninter, já está estabelecido, contrato pronto, para o pastor que é filiado ao Compeb ter o preço. Eu duvido, eu desafio você a procurar um preço melhor do que esse que nós acordamos com a Uninter. E tem uma coisa aqui. Vai chegar um tempo em que o governo federal, já é lei, já está lá no Congresso Nacional, vai exigir de você que você tenha um curso superior para estar à frente da igreja. E a Uninter veio proporcionar isso, bacharel em teologia. Ok, volta aqui. Veja só, dentro desse nosso programa debate hoje, é lógico que o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Ou felizmente, vai que o camarada não Vamos deixar a igreja combatente para a semana que vem? Semana que vem. Então, eu quero considerar o seguinte, estamos justamente nessa fase de entender o que realmente é igreja e o que realmente é igreja secularizada.
Aí você, pastor, que se sente seduzido, embora o pastor Éden reteve um pouquinho a resposta, você tem que fazer a análise pelo parâmetro da palavra. Porque mesmo que a igreja secularizada atraia os seus fiéis, não significa que esses fiéis vão para o céu em função daquela secularização. Então você é um ganhador de almas, você tem que ter responsabilidade sobre o resultado final da obra, que você está plantando em cima da palavra de Deus. Se você plantar em cima do seu próprio campo, a árvore vai até crescer, mas segundo as Escrituras vai aninhar aves do céu, ou seja, vai aninhar demônios. Se a sua obra for plantada no terreno que o Senhor tem te colocado, aí a conversa é outra. Pastor Éden, o nosso horário está chegando ao fim, quer dizer, passamos um pouquinho já. Eu queria as suas considerações finais e o fechamento do texto que você quiser aí, com certeza. E é bom ter você de volta. Obrigado. Você está muito polido, viu? Mas isso depois que ele procurou mais uns 10 que não aceitaram vir, correram ele. Mas aí que tá. Aí eu já ia me despedir. Semana que vem tem que pôr o Éden Ariel no meio. No meio, aqui. No meio pra gente apertar tá aí, ele. Tá aí, não, mas aqui tá aí uma coisa que ele falou que é verdadeira. Eu tenho uma lista de mais de quase 300 pastores. E a dificuldade é trazer um para ficar aqui com a gente mesmo. Então... Eu sei do meu lugar, toda hora fico ali, ó, de espectador. Mas vem, pastor, vem participar do debate com a gente. Vem participar, vem aqui expor sua opinião. Propõe o tema. Propõe o tema para a gente debater junto aqui. Mas vem, aceita o convite. Vem toda segunda-feira, a partir das 15 horas, nós estamos aqui. Cabe mais pastores aqui, ó. Cabe. A gente pode encher esse espaço todo aqui de pastores e você vir aqui trazer a sua palavra. Vamos fazer um fórum aberto junto. Uma mesa redonda. Isso aí. Pastor Éden, suas considerações? Eu quero dizer o seguinte, é que, completando aquilo que eu comecei a falar, que os pastores venham para nós unirmos nesse propósito. Não interessa essa placa, não interessa. Isso não vai fazer diferença. Isso não é geral e restrito, não. Sim, mas isso aí a pessoa vai até conscientizar disso depois. Não é? Eu acho que até essa busca, quando o pastor Epifânio fala dessa busca, da gente tratar esse assunto com mais firmeza, né? Ter essa igreja que ele está falando, nós precisamos de quê? De união. De estarmos todos envolvidos no mesmo propósito. Então, quando você vai pegar um pastor... Você não disse no começo que é utopia? Sim, mas é isso que eu estou falando. Eu debati que não é utopia, é realidade. Essa grande... Você está derrubando o esteio que você... Essa é a fé. Bom. E a fé é o quê? Ele está polido, ele está escapando. Não, eu estou falando que assim, eu estou falando com ele, é difícil. É difícil. Porque a igreja dele só não vai fazer. Só a minha não vai fazer, só a sua não vai fazer. Mas quando nós nos tornarmos igreja de Jesus, aí sim. Aí você vai pegar o seu pastor, que você vai consagrar ele a pastor, ele vai formar ele com conhecimento de causa. Ele vai ter amparo. Não é? Agora, se você continua cego, a Bíblia diz, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois cair no abismo? O efeito camarão mudou. Despede, por favor. É isso que eu quero dizer. E se você, pastor, que se sentiu ofendido, eu quero dizer que tudo que nós falamos aqui foi baseado na palavra. Não é? E você tem toda a liberdade de ligar para nós, pode questionar o pastor Epifânio, pode questionar o pastor Edson. Não me questiona não, porque eu não sei de nada. Só eles que sabem. Eu estou aqui pegando uma rebaba. E que Deus abençoe a todos, né? Eu queria depois lembrar, né, antes de terminar, que nós façamos aquela oração que o irmão Zé Maria nos pediu. Foi proposto. Não é? Aqui, pastor Epifânio, o seu fechamento aí, pode usar o texto que você quiser. E o pastor Éder, no final, o pastor Éder tem o endereço que ele quer fazer o convite. Eu também quero aproveitar e fazer o convite com o Mardiel Santana, né? Ótimo, dia 25. Mas pode fazer agora, suas colocações finais. Eu quero aqui agradecer aos apoiadores desse debate, aos apoiadores da página do Compeb no jornal O Evangelho, o restaurante Espaço Mineiro, Chaveiro do G, a doutora Andresa, advogada, tem a Mais, seguradora, a Uninter. Não sei o que lá, não sei o que de solar, como é que é? Tá também? Sim, tem agora o Wellington com a energia solar. Na próxima edição já vai ter uma gama de patrocinadores. Um abraço a todos os nossos amigos que nos ajudam a manter esse trabalho, né? E eu entendo que o pastor
ele é um soldado alistado. Paulo fala isso escrevendo a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 2, é um soldado alistado. Segunda-feira que vem nós vamos falar da igreja que combate. Não tem combater sem ser um exército, não tem. Para ser uma igreja combatente, ela tem que entender que ela é o exército de Deus aqui na terra. E Paulo fala para Timóteo, no capítulo 2 da sua segunda carta, que nenhum soldado, ô pastor, você é um soldado, nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. É uma guerra. A igreja de Cristo, ela foi chamada a combater, a ser uma igreja combatente. Então não fica preocupado, não. Se o movimento tal, a igreja secularizada está cheia, a minha está... Ora a Deus, coloca a sua vida diante de Deus. Primeiro, questiona o Senhor. Você é pastor mesmo? Você foi chamado para o ministério? Você tem certeza do seu chamado? Porque se não tiver certeza, você vai ficar a vida inteira frustrado. Busca de Deus. Eu aprendi isso com o meu pastor quando eu era um adolescente, pastor Carlos Alberto Isaías. Ele me falou o seguinte: Epifânio, aprende a orar a Deus a seguinte oração. Congregacional, Senhor, né? Agora ele é ministério próprio, foi da congregacional, muitos anos. Eu preguei o ministério na igreja dele. Ministrou, pastor Carlos Alberto Isaías, homem de Deus, homem sério. Ele falou: Epifânio, eu era um menino, eu era um adolescente. Ele fez comigo o que Paulo fez com Timóteo. Está aí agora um grande desafio para o pastor que tem um grupo grande obreiro. Vai ler as cartas de Timóteo, de Paulo para Timóteo, o discipulado, ensina o seu discípulo, faz os seus discípulos. O meu pastor me fez um discípulo e ele me ensinou: aprende a orar a Deus. Senhor, qual a tua vontade para a minha vida? Qual a tua vontade para a minha vida? Se você, pastor, estiver no centro da vontade de Deus, convicto que o teu chamado é realmente a vontade de Deus, você não precisa preocupar com a igreja cheia, não. Deus vai te dar os seus, pastor. Se você está sofrendo aí para pagar o aluguel do templo, para pagar as despesas, ora ao Senhor: Senhor, é esse o chamado? Então agora eu quero me colocar no centro da tua vontade. Eu sou um soldado alistado, não quero me embaraçar com os negócios deste mundo. Não é cuidar não confunda embaraços com o mundo, com obrigações seculares, não, viu? As obrigações seculares vão continuar. Você precisa orar a Deus e buscar o direcionamento do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Segunda-feira nós vamos estar aqui. Pastor, se você quiser vir ocupar o meu lugar aqui, eu vou ter a alegria, a honra de estar ali de fora te assistindo. Tem lugar, cabe bastante pastores aqui para debater. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus. Eu quero encerrar fazendo dois convites. O primeiro é do nosso amigo pastor Éder. Ele, nesse domingo agora, é domingo, pastor? Deixa eu me conferir aqui. Deixa eu ver aqui o dia. Confere para mim se é domingo. A igreja Elionai, na rua Itaguaçu 639, no São Caetano, ele vai estar saindo, é no sábado, que bom, dia 25, é o mesmo dia obrigado, pastor. Sábado, dia 25 agora, o pastor Éder vai estar saindo do confinamento. Santo. Glória a Deus. Aí, ele já faz isso há alguns anos, e há uma manifestação da graça de Deus em cima desse propósito. Aí ele convida você, amigo, você internauta, deixa eu falar o endereço para você: Rua Itaguaçu 639, São Caetano, Betim. Sábado, a partir das 19 horas, ele vai estar iniciando o culto lá depois de 21 dias de confinamento espiritual. E nós, na Casa de Oração, aqui no bairro Ingá, Rua Alcides Inácio da Silva 593, vamos estar recebendo nesse sábado e nesse domingo o pastor Mardiel Santana. Se você der uma olhadinha na internet, Mardiel Santana, o que Deus fez na vida deste homem através da esposa. Ela esteve necrosada por vários anos numa cama de hospital, e a única pessoa que resistiu na fé, querendo a esposa de volta e acreditando que Deus o faria, foi ele. É algo tão fantástico que durante o momento que ele está ministrando, você realmente vai se sentir assim, desafiado a amar a esposa, desafiado a amar o marido, de uma forma muito específica. Então, sábado agora,
né? Tem o trabalho do pastor Éder e temos um encontro para casais com jantar, a custo de R$50. Se você deseja estar participando conosco, né? Nós estaremos realmente recebendo a sua inscrição e ele vai estar conosco no sábado e no domingo, no culto. Então eu digo para você, olha, a Igreja do Senhor tem promovido boas coisas, se esforça nisso, vem fazer a obra de Deus, que Deus possa te abençoar. Eu quero agradecer a TV O Evangelho, o programa Debate, é um programa totalmente em parceria com a TV O Evangelho, e eu fico feliz de um debate como esse. Hoje é dia do amigo, né? Hoje é dia do amigo, isso aí. O Wagner Mesquita, domingo, mandou uma mensagem para mim, antes do jogo do Atlético e Corinthians acabar, ele mandou um galo, mas quando eu abri a mensagem, estava assim, vai Corinthians! Então vai, cuidado com essas mensagens, que o Corinthians ganhou do Galo, ele ficou triste, aqui o pastor Éder demorou a pegar, porque ficou triste, né? Eu sei como é que é essas coisas, mas fica aí um abraço para os meus amigos atleticanos, né? Dizendo que, levando a cabeça, o Corinthians é só um time. Vamos lá, aí eu vou dar o disco, um abraço a todos, e o programa Debate tem a reprise, deixa eu ver qual é o horário, 19h30? 19h30 e lá para as 22h30, se der, eles colocam de novo. Muito obrigado pela sua participação, ó. Nota 10 aos internautas que entraram conosco aqui. Toda segunda-feira, a partir das 15h30, programa Debate. Ficamos por aqui. Programa Debate, TV O Evangelho, apóstolo Edson Emanuel, pastor Epifânio, pastor Éden Arriel. Deus abençoe a todos. Obrigado.